Olá, nós vamos dar continuidade aqui no módulo Transformação na Vida Sentimental. E hoje nós vamos falar a respeito de rejeição. É algo que tem abalado muitas pessoas, o fato delas não serem amadas pelas outras. E isso eu não estou falando apenas de marido e mulher, num casamento, num namoro. Isso eu estou falando também na questão familiar, no seu círculo de amizades, porque todos nós temos a necessidade de sermos aceitos em sociedade, na família, num relacionamento. E isso Deus colocou dentro de nós. E isso é tão importante quanto você comer, beber, dormir, sabe? Da mesma forma que você, para sobreviver, você precisa dormir bem, se alimentar bem. Se você quiser sobreviver nas suas emoções, na sua vida sentimental, você precisa de afeto. E por isso eu quero começar lendo com você uma passagem que fala sobre relacionamentos. Olha o que está escrito. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Perceba aqui que o apóstolo Paulo está falando o tempo todo sobre relacionamento. Ele está dizendo para você não ser orgulhoso, para você chorar com os que choram, se alegrar também quando alguém vier te contar uma bênção, fique feliz junto com ela, ou seja, para você não ser invejoso. Ele está dizendo para você buscar ter paz com a maioria das pessoas. Se não for possível ter paz com todo mundo, pelo menos se esforce para ter paz com as pessoas. Então, isso é muito importante, porque isso vai fazer com que você também seja uma pessoa abençoada. Deus vai cumprir a vontade dele na sua vida, porque, como eu disse, isso tudo também depende das pessoas. Isso porque para ter um bom relacionamento é preciso que as duas partes elas convivam bem, que as duas partes façam a sua parte. E neste vídeo eu quero fazer algumas perguntas para você se conhecer melhor, porque às vezes o problema está em você, não está nas outras pessoas. E a primeira pergunta que eu quero te fazer: você é uma pessoa antissocial? Então analise aí a sua vida. Você é uma pessoa que gosta de sair de casa, fazer novas amizades? Quando a sua família te convida para almoçar, junto com os parentes, você prefere ficar em casa sozinho? Você prefere não ter contato com ninguém? Sabe, muitas vezes você pode ser uma pessoa antissocial e isso é a razão pelo qual você não dá certo com as pessoas, você não convive bem com as pessoas. Então é muito importante, mesmo que você seja uma pessoa tímida, uma pessoa retraída, uma pessoa que às vezes não gosta mesmo de ter muito contato, mas busque fazer a sua parte. Eu estou falando isso porque muitos jovens lá na minha igreja, e durante muitos anos eu fui líder de jovens lá na igreja, eles chegavam para mim e diziam: ah, pastor, as pessoas daqui da igreja são meio frias, elas não conversam com a gente, não buscam fazer amizades. E aí muitas vezes eu perguntei para elas: e o que você está fazendo por causa disso? Você está buscando conversar com as pessoas? Ou quando termina o culto você já vai embora rapidinho? Ou quando entra no culto você nem olha nas pessoas? Sabe, às vezes a resposta está em nós. Nós precisamos dar um start, nós precisamos começar a fazer a nossa parte. Eu tenho certeza que a partir dessa escolha nós vamos atrair para perto de nós pessoas também amigáveis, pessoas que vão poder acrescentar na nossa vida. E nós vemos no exemplo de Jesus. Jesus era um homem muito sociável. Jesus ele convivia com as pessoas não apenas para evangelizar, mas ele convivia com elas para ter relacionamento. Isso mesmo, nós vemos um exemplo de que ele foi convidado para ir a uma festa de casamento, lá nas bodas de Canaã. E quando ele foi convidado para ir no casamento, é porque as pessoas viram em Jesus alguém que gostava de socializar, nas bodas de Canaã. Agora imagine se Jesus tivesse preferido ficar em casa. Ah, eu vou ficar na minha, não vou lá atender esse convite. Jesus não teria feito o primeiro milagre do seu ministério, que foi transformar água em vinho. Então foi a partir daquele relacionamento, daquele convívio naquele casamento, que Deus operou um milagre. Da mesma forma, muitas pessoas querem ficar em casa e querem encontrar um homem ou uma mulher de Deus. Não pense que essa pessoa vai chegar lá, vai tocar o interfone da sua casa e vai falar: olha, Deus me enviou aqui. Não é assim. Mas tem muita gente que pensa dessa maneira. Outras pessoas ficam só na internet. E é muito importante você ter o olho no olho, você conversar, interagir, porque isso vai fazer com que você conheça bem aquela pessoa, tá bom? A segunda pergunta que eu quero te fazer: você é uma pessoa antipática? Sabe aquelas pessoas que quando você encontra com elas, elas vivem criticando as outras, vivem falando mal da vida, são pessoas chatas, que não são agradáveis.
Essas pessoas muitas vezes elas ficam falando só delas mesmas, porque elas ficam olhando só para o umbigo delas. Elas acham que são melhores que as outras e quando você tenta falar com elas, elas não deixam, porque elas falam o tempo todo. Esse tipo de pessoa afasta as outras, porque a antipatia é uma das coisas que mais faz uma pessoa ser rejeitada e excluída pelas outras. Ninguém gosta de conviver com gente assim. Então, se você se identificou com alguns exemplos aqui que eu citei, você precisa de uma transformação. Você precisa mudar o seu jeito de agir. E talvez você se pergunte, mas por onde eu vou começar, pastor? Eu não consigo mudar o meu comportamento, o meu temperamento. Você pode sim tomar pequenas atitudes que vão fazer a diferença. Comece cumprimentando as pessoas, olhando nos olhos, sabe? Eu sou uma pessoa que me considero uma pessoa tímida. E durante muitas vezes, as pessoas já acharam que eu era metido, que eu era uma pessoa arrogante. Isso porque quando eu conversava com as pessoas, eu não conseguia olhar no olho delas. Muitas vezes eu deixava de cumprimentar por causa da minha vergonha. Então eu fui fazendo um esforço, sabe? Enquanto eu conversava com alguém, eu ficava pensando, ué, peraí, eu não sou melhor nem pior que essa pessoa. Sabe, eu posso conversar com ela muito bem. Eu tenho um assunto, eu sou uma pessoa legal. Sabe, então eu fui trabalhando isso para eu me relacionar melhor com elas. E o que aconteceu? As pessoas hoje elas gostam de estar perto de mim. Isso porque também eu não fico falando mal dos outros. Eu não fico falando só notícias ruins. Sabe, tem pessoas que chegam perto de você e elas começam a contar tudo que elas viram de ruim no jornal. Todo acidente que acontece na cidade, a pessoa que morreu, o fulano que aconteceu tal coisa, só traz notícias ruins. Isso prejudica demais. Então se esforce para ser uma pessoa mais agradável. Tem muito crente que quando vai falar com as pessoas, fala o tempo todo da Bíblia, só cita versículos, só querem falar de Deus, de religião. Sabe, eu sei, isso é importante, nós precisamos evangelizar as pessoas. Mas nós também precisamos entender que as pessoas têm outros assuntos para se falar. E durante esses outros assuntos, aí sim você pode falar de Deus. Mas muitas vezes é melhor você ter um bom relacionamento, você ouvir também as outras pessoas, porque isso vai te aproximar delas. E eu vejo um exemplo muito claro disso, que é o exemplo do Silvio Santos. Silvio Santos é uma pessoa adorável, todo mundo gosta de estar com ele, é uma das personalidades mais famosas do Brasil. E um dia eu estava assistindo o programa dele no domingo e eu comecei a refletir o que faz o Silvio Santos ser dessa maneira, tão querido pelas pessoas. E eu comecei a perceber que ele faz mais perguntas do que fala sobre ele. Então perceba quando você for assistir lá no domingo, lá na sua casa. Perceba quantas vezes o Silvio Santos ele pergunta as coisas para as pessoas. Isso faz com que a conversa se torne agradável. Ele não fala dele mesmo, ele fala só dos outros. Ele demonstra interesse, ele mostra que ele está interessado na outra pessoa. Isso faz com que a outra pessoa goste dele. Tá certo? Então é muito importante que você valorize a outra pessoa antes mesmo de você. Isso vai te ajudar muito nos seus relacionamentos, tá certo? A terceira pergunta que eu quero te fazer: você é uma pessoa orgulhosa? Quando eu te faço essa pergunta, eu tenho certeza que aí na sua mente você já pensou, não, eu sou uma pessoa humilde. Só que o orgulho, muitas vezes, ele é imperceptível. Você nem sabe que você está agindo de forma orgulhosa. E como você pode reconhecer isso? Quando as pessoas vêm e te fazem uma crítica, como que você reage? Você aceita as críticas e você fica quieto, você absorve tudo aquilo que a pessoa falou, ou você fica dando desculpas? Sabe, é muito mais fácil a gente começar a dar desculpas, achar que o erro não está em nós, mas muitas vezes o erro está em nós e nós precisamos de humildade. Eu costumo dizer que a humildade é a única virtude que quando nós pensamos que temos, nós já perdemos. Sabe o que isso quer dizer? Se você ficar achando que você é uma pessoa muito boa, que você é uma pessoa muito humilde, você ali já está se tornando uma pessoa orgulhosa. A pessoa orgulhosa, ela não aceita críticas, ela sempre acha que ela está certa, sabe? Então tome muito cuidado com esse sentimento, porque a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 16 que o orgulho vem antes da destruição, o orgulho vem antes da queda. E é por isso que muitos casamentos eles terminam, muitos relacionamentos por causa do orgulho. Um não aceita ouvir o outro e você precisa aprender a se relacionar com as pessoas sendo humilde, ouvindo o que elas têm a dizer, vendo também o que precisa ser melhorado na sua vida. E eu tenho certeza que você vai começar a dar certo no seu relacionamento amoroso, na sua família, com o convívio com seus amigos, com as pessoas da sua igreja, tá bom? Então seja humilde, seja uma pessoa que reconhece as suas falhas e busque se relacionar com as outras pessoas. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito na sua área sentimental, tá bom? Deus abençoe, até o próximo vídeo.